80% do retorno de qualquer portfólio mercado extremamente cíclico, como o mercado de criptomoedas, deriva de 2 ou 3 decisões em pontos de inflexão do mercado. Preste bastante atenção nessa frase, porque essa frase vai ser fundamental para você tomar a decisão que pode mudar a forma e o resultado do seu portfólio nesse exato momento. Essa frase foi dita pelo John Choi, que é um dos grandes analistas do mercado de cripto, ex-Spartan Group, que é um dos maiores fundos de investimento do mercado de cripto, e basicamente nele ele explica um pouco sobre como existem alguns pontos chaves dentro do mercado de cripto, que são pontos de virada, e que se você posicionar da forma correta naqueles momentos, você tem um resultado significativo. A gente já vivenciou esse ponto no final do ano de 2023, e acredite, eu acredito que nós estamos vivenciando mais um desses momentos. Por isso, preste muita atenção nesse vídeo, porque ele pode mudar seu portfólio de uma forma significativa. O primeiro ponto aqui é bem simples, a gente compreender o que é um ponto de virada. E deixa eu utilizar um exemplo que você vivenciou recentemente. Foi setembro de 2023. Naquele momento a gente já tinha confirmação que existia uma probabilidade de mais de 90% da aprovação do ETF Spot de Bitcoin, pelos pedidos da BlackRock que aconteceram em julho e também pela vitória que ocorreu da Grayscale no processo lá nos Estados Unidos. Entretanto, algumas notícias ruins do mercado de cripto fizeram o Bitcoin atingir pela última vez os $25 mil. E a pessoa que se posicionou naquele momento, 8 meses depois, mas que dobrou o seu capital. E aqui é um exemplo muito claro de um ponto de virada, em que apesar do mercado estar extremamente pessimista, os próximos eventos que estão mais claros que irão acontecer no mercado são eventos muito positivos e que podem mudar muito o patamar do mercado de cripto. E geram sempre aquelas frases: nossa, como eu gostaria de ter me posicionado no mercado quando ele estava naquele preço X. E aqui, acredite se quiser, nós estamos vivenciando um pouco desse momento. Agora que você já entendeu o que é um ponto de inflexão, vamos entender como a gente identifica esses pontos de inflexão e principalmente como a gente se posiciona neles para extrair o melhor resultado. Para isso, existem 4 fatores que majoritariamente formam esses pontos de virada dentro do mercado. Vamos ver quais são eles. O primeiro ponto são fatores razoáveis para uma alta, ou seja, catalisadores de médio e longo prazo muito positivos e muito consistentes para o mercado de cripto que vão mudar toda a sua perspectiva e que existem uma alta probabilidade de se concretizarem. No caso de setembro de 2023, a gente tinha um ETF Spot de Bitcoin, que os maiores especialistas do mundo afirmavam categoricamente que ele tinha uma probabilidade de mais de 90% de ser aprovado até janeiro. No caso aqui do que a gente tem nesse momento de mercado, nós também temos alguns desses fatores. Em especial, a volta da liquidez, que diversos analistas muito relevantes estão pontuando esse ponto, como vocês podem observar nesse gráfico, tendo uma altíssima probabilidade de se concretizar. O segundo fator são a evolução regulatória significativa do mercado, muito associado inclusive à aprovação do ETF Spot Ether, que inclusive foi um dos pontos mais citados pela Pantera Capital, um dos maiores fundos de investimento em cripto, na sua última carta, na sua última análise. E por fim, a gente tem a questão do ETF Spot de Ethereum, que tende a trazer uma demanda sólida para o Ethereum em médio e longo prazo, apesar de que no curto prazo pode gerar um evento de venda das notícias e uma pressão vendedora no Ether por conta do despejo do ETH da Grayscale. Mas qual que é o ponto que eu quero que você entenda aqui nesse primeiro fator? Basicamente, notícias sólidas, consistentes e com altíssima probabilidade de acontecer que vão mudar o patamar do mercado de cripto. Caso a gente tenha uma virada no aspecto regulatório do mercado de cripto, a liberação do ETF Spot Ethereum e principalmente a volta da liquidez, o impacto disso em termos de preço no mercado de cripto será significativo e isso muda muito do seu resultado. O segundo ponto é identificar se a gente está vivendo um momento do apesar de. E que momento é esse? O momento que o mercado ele tem uma seletividade evidente por notícias e não considera fatores positivos. Quer um exemplo disso? Recentemente, tanto a Binance quanto a Consensus tiveram vitórias significativas sobre a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC. E praticamente ninguém comentou disso, sobre como o cenário regulatório está sendo alterado dentro do mercado de cripto. Além disso, 2 dos 7 bancos centrais do G7 fizeram corte de juros recentemente, tanto o Banco Central Europeu quanto o Banco Central Canadense. E mais uma vez ninguém comentou disso. No caso, o mercado nesse exato momento está dando foco apenas para o FUD, notícias potencialmente de pressão de venda para o mercado de cripto que em grande parte não se concretizaram,
como o caso da venda da Mt. Gox, que ainda não aconteceu, como o caso da venda dos bitcoins do governo alemão, que foi uma fração pequena, inclusive ocorrendo casos de recompra, e como o caso da venda de bitcoins nos Estados Unidos, que também não aconteceu de forma significativa. Então perceba que nesse momento o mercado começa a ter um foco muito seletivo em notícias negativas, e gera todo esse clima de instabilidade, e que normalmente, quando tem uma virada de fatores positivos para o mercado, isso muda completamente o humor do mercado e gera um resultado bem interessante. Mas antes de eu continuar e te mostrar os outros dois e mais importantes pontos que compõem esses momentos de virada do mercado de cripto, assim como você se posiciona nessa questão do portfólio, eu preciso fazer um pedido para você. Se você está conhecendo meu canal agora, não se esqueça de se inscrever, porque isso é fundamental para eu continuar entregando todo esse conteúdo para você e você se manter bem informado dentro do mercado de cripto. Além disso, se você gostou do conteúdo até agora, deixa o like, porque isso muda muito o meu resultado aqui dentro do YouTube. Eu consigo informar cada vez mais pessoas sobre esse que é um dos mercados mais revolucionários da nossa geração. Além disso, eu também estou deixando uma surpresa para você de forma 100% gratuita. Se você ir no comentário fixado, eu deixei um link onde você pode ter acesso a análises diárias exclusivas minhas, que vão chegar tanto através do seu e-mail, quanto em áudios que eu mando lá no meu grupo do WhatsApp. Se você quer ter acesso a esse conteúdo exclusivo, basta se cadastrar no link do comentário fixado. É 100% de graça, não toma nem 20 segundos do seu tempo. E você fica à frente da maioria do mercado sobre tudo que está acontecendo. Já fez isso? Beleza. Então vamos voltar para o conteúdo e entender os outros dois pontos que são fundamentais nesse aspecto de ponto de virada. O terceiro ponto é observar se o momento de racionalidade de alta do mercado ainda não aconteceu. O que acontece? Naturalmente, depois desse patamar de racionalidade, a gente vai ter um momento de respiro do mercado. Então você tem que acompanhar e ver se o mercado esteve muito irracional no curto prazo, especialmente para a questão de alta ou não. No caso aqui, eu gosto de olhar dois indicadores. Primeiro, eu olho para indicadores on-chain de comportamento de preço. Nesse caso, eu gosto muito de olhar o Maior Multiple e vejam que interessante, no caso ele está abaixo de 1. Isso significa que o preço do Bitcoin atualmente está abaixo da sua média dos últimos 200 dias, o que historicamente é um excelente momento de compra em outros ciclos. Então isso é um ponto positivo que reforça essa tese. No segundo, são indicadores sociais, em que a gente percebe que o interesse social no mercado de cripto está em uma baixa profunda, o que também é um ponto positivo, porque mostra que a gente não está nesse conjunto de racionalidade no mercado. Então a gente tem aí um conjunto de fator bem interessante para a formação desse ponto de inflexão. E o quarto e último ponto é uma divergência de visão entre os investidores institucionais e os investidores cripto. E para mim, esse é o ponto mais importante da gente observar. Porque sempre que nós tivermos a percepção que grandes fundos, grandes investidores estão animados com o mercado de cripto, apesar do mercado varejo estar descrente, isso é um excelente sinal. E para mim isso se tornou evidente lendo algumas análises e assistindo alguns vídeos da conferência que rolou na Coinbase algumas semanas atrás, onde diversos gestores de investimento deixaram muito claro que na percepção deles agora era o ciclo dos investidores institucionais, que o interesse de cripto era significativo e principalmente a mudança de percepção de alocação para o mercado de cripto perante a outros institucionais. E tudo isso construía toda uma perspectiva bem interessante. Então agora, para fechar o raciocínio, por que eu quis fazer esse vídeo nesse momento que você provavelmente está sentindo uma queda significativa do mercado, onde você está vendo o Ethereum na faixa dos $3.000 e o Bitcoin abaixo dos 60? Porque para mim esse é um excelente exemplo de ponto de inflexão dentro do mercado de cripto. Caso a gente não entre num contexto de recessão, que hoje existe uma probabilidade de 28,4% de acontecer, nós podemos estar observando uma das últimas vezes que você vai ver o Ethereum na faixa dos $3.000 e o Bitcoin abaixo dos $60.000. Se nós começarmos nos próximos 6 meses até a volta da liquidez, a evolução regulatória, todas essas perspectivas positivas que os investidores institucionais têm e estão interessados dentro do mercado de cripto, irão se concretizar. E isso tende a mudar significativamente o patamar. Por isso que eu quis explicar nesse vídeo. Acredite se quiser, existem às vezes 2 ou 3 decisões dentro de um mercado cíclico como o mercado de cripto, que muda a história do teu portfólio. E nos momentos de ponto de inflexão, como potencialmente nós podemos estar vivendo agora, você tomar uma decisão como essa, assumir mais risco on-chain, assumir mais risco dentro do seu portfólio e estruturar isso de uma forma coerente, pode mudar significativamente o seu resultado dentro do ciclo. Então, naturalmente, tenham noção disso, tomem isso de forma bem consciente e não se esqueçam de se inscrever também para receber as análises diárias que eu mando aqui sempre, que eu vou estar reforçando e explicando mais ainda como trabalhar todas as perspectivas.
Mas no momento, eu estou assumindo mais risco dentro do mercado de cripto e aproveitei essa queda recente para aportar mais, para aproveitar o que eu considero um ponto de inflexão ou um ponto de virada dentro do mercado de cripto. Espero que você tenha gostado da análise. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e vou deixar mais um vídeo para você conseguir entender ainda mais sobre o contexto de mercado. Um grande abraço e até logo.